E aí, pessoal, tudo bem? Há muito tempo nós gostaríamos de comentar economicamente a questão de o que a taxa de juro governamental reflete no meu bolso no final do mês. Essa reunião ministerial do dia 22 de abril, no qual Bolsonaro foi intimado a entregar o vídeo, ela abriu uma discussão interessante. E eu comecei a pesquisar os dados e percebi que 1996, 1997, a taxa de juros na época do governo Fernando Henrique Cardoso era de 45,67% ao ano. E essa taxa ela deu uma subida, descida e chegou no pico também no governo Lula de 26,27% ao ano. Já foi diminuindo no governo Dilma, chegou a 14,15%. E nessas épocas todas, eles falavam assim, não dá para diminuir a taxa de juro. E por que não dá para diminuir a taxa de juro? Porque os investidores vão embora, os investidores vão embora. Nós sabemos notadamente que o investidor vai embora quando não há confiança em que os contratos sejam terminados até o seu fim. E entra Michel Temer, que é a continuação do governo Dilma, e cai essa taxa de juros de 14% para 7%. Quando o nosso presidente Bolsonaro entra, ele pega uma taxa de 6,9%. E essa taxa, ela cai para 3,65% ao ano. Então, veja você que no governo do Fernando Henrique Cardoso, nosso neocomunista, era de 45,67%. O Lula, 26%. Dilma, 14%. E o Bolsonaro, apenas 3,65% ao ano. Eu, em 55 anos, nunca vi taxa tão baixa no Brasil. Sempre que eu via um governante falando que não podia baixar as taxas de juros no Brasil porque investidores iriam embora. E por que os investidores não foram embora com a taxa de juros a 3,65% ao ano, tendência a baixa? Bom, não porque o governo tem credibilidade junto aos investidores. O governo espera honrar todos os contratos com os investidores. Então, o que isso reflete no seu bolso? Pensa, se você pega um empréstimo de R$ 100 hoje, daqui a um ano você tem que devolver a taxa de 45%, você vai ter que devolver R$ 145,67. Ao passo que a uma taxa de 3,65, daqui a um ano, esses R$ 100 vai estar devendo apenas 103,65. Sabe o que significa isso? Significa que é importante saber que se você tiver R$ 100, é melhor você ir trabalhar, melhor você investir no serviço, gerar empregos, do que você colocar a juro no governo. Porque daqui a um ano você vai ter R$ 3 de juro. Ao passo que na época do Fernando Henrique, na época do Lula, você tinha de 25% a 45% de juro ao ano. Então não era bom trabalhar. É isso que os governos comunistas fazem. Desestimulam a produção de emprego, desestimulam a criação de novas empresas. Com o governo Bolsonaro notadamente estimulado a criação de novos empregos. Essa taxa de juros eu espero que continue baixando até chegar a uma taxa de juros de no máximo 1% ao ano. É exatamente isso que o povo brasileiro precisa. No fim do governo Dilma, a taxa de juros era 14,5%, a curta, mas a taxa longa era 20%. Então, a razão dos juros ter ido de 14,5%, ou 15% ou 20% para o que está hoje foi o fato da sociedade, do mercado ter entendido que o governo ia ter disciplina em relação às contas públicas. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Se me permite, Roberto, então você está dizendo aí que não só a Selic, bem como a taxa longa, nós devemos basicamente a PEC do teto, é isso? Isso.